Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Eu vou pedir que pegue a Bíblia e abra em Jeremias 13, do 1 ao 11. Enquanto você abre, há umas semanas atrás, nós falávamos um pouco também deste assunto. Então, repita comigo novamente, educabilidade. Ok. E vamos juntos agora. O crescimento de ontem não é o suficiente para suprir as necessidades de hoje. De novo, o crescimento de ontem. De novo, o crescimento de ontem não é o suficiente para suprir as necessidades de hoje. Diga hoje. Ok. Eu vou pedir paciência, que eu estou brigando com esta tosse chata. Se escapar, me perdoe. Jeremias 11, do 1 ao 11. Assim me disse o Senhor. Jeremias 13, do 1 ao 11, desculpe. 13, Jeremias 13, do 1 ao 11. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando. Vá agora a Pirate, ou em outra tradução a Eufrates, e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Pirate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá a Pirate, pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Pirate, desenterrei. Então ele havia escondido, mas como que enterrado, o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Em outra tradução diz, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo ímpio, em outra tradução, este povo maligno, se recusa a ouvir minhas palavras. Que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegassem a mim, para que fossem o meu povo, para o meu renome, louvor e honra,
Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Em outra tradução diz, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem assim, eu liguei a toda a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor, para serem o meu povo, e por nome, por louvor e por glória. Mas não me deram ouvidos. O cinto de linho é uma analogia para quem quer permanecer útil. Se você quer permanecer útil em Deus, preste bastante atenção nisto. O cinto de linho, e o Senhor mandou que pegasse linho, porque representa algo nobre. Ele mandou o profeta pegar um cinto de linho e colocar a cintura. Nós já falamos a respeito que os cintos, quando falamos de colocar o cinto da verdade e cingi-lo, significa apertá-lo, é se firmar ainda mais, se aprofundar ainda mais na palavra, porque a verdade é a palavra. Então eu devo estar totalmente envolvida por ela, pela palavra. Então, o Senhor mandou pegar um cinto, o profeta, colocá-lo à cintura, e um cinto perfeito. E todos viram. Depois que todos viram, ele mandou ele pegar aquele cinto, que estava perfeito, e fosse enterrar-se. Depois de alguns dias, ele mandou ir lá buscar o cinto, desenterrar o cinto. O cinto estava podre. E o que ele queria dizer com isso? Ele fez uma analogia. A situação espiritual em que estava Israel. Um povo que o Senhor trabalhou para usar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, que Ele trabalhou para honrar, dando uma terra, dando poder, dando vitórias. E agora este povo tinha pegado tudo que Deus tinha feito, a inteligência, a capacidade, a terra, o poder, a honra diante dos inimigos, e se tornaram arrogantes, soberbos. Deixaram aquilo tomar conta deles e foram se afastando de Deus. E quando eles adoravam o Senhor e andavam com o Senhor e serviam a Deus, o Senhor disse que eles eram úteis, como aquele cinto antes de apodrecer. Era útil. Mas depois que havia apodrecido, não servia para mais nada. E quando Israel, e a Bíblia diz, a soberba de Judá e a desmedida, o desmedido orgulho de Jerusalém, quer dizer, sem medida, o tamanho do orgulho, da arrogância que cresceu, sem medida, era desmedido, o Senhor falou. Eles se voltaram para tantas coisas e eles se tornaram inúteis para mim. Como o Senhor disse, esse povo apodreceu. Esse povo maligno que se recusa me dar ouvidos, ouvir a minha palavra.
Quer dizer, a partir do momento que a palavra não tinha mais poder sobre eles, porque eles não queriam ouvir, eles se tornaram inúteis para Deus. E como o cinto havia apodrecido após ter sido enterrado, Israel, ao se distanciar de Deus, também apodreceu espiritualmente. Nós trabalhamos para que haja amadurecimento, mas no caso de Israel houve apodrecimento. E é o que tem acontecido com muitos. Muitos um dia foram úteis para Deus. Através da conduta, como nós lemos aqui, o nome do Senhor era glorificado na vida deles, nas conquistas. A pessoa realmente reverenciava a Deus e dava glória a Deus. E ao invés dela amadurecer e se tornar mais útil para Deus, ela apodreceu e se tornou inútil para Deus. Porque quando Deus não é mais, o que aconteceu? A Bíblia diz, esse povo ímpio, maligno, agora adora outros deuses. Não ouvem, eles não ouvem a minha voz. E muitas pessoas têm levantado seus deuses e altares e nem se dão conta. Quantos que têm altares em casa e nem sabem, porque não estão se dando conta. Levantaram outros deuses para si. Porque a Bíblia diz, não eu. Você é servo de quem você obedece. E a partir do momento que você não obedece mais a Deus, você agora é servo de quem você obedece. De quem é sua prioridade, ou do que é sua prioridade. Você passa a ser servo daquilo que passou a ser a sua prioridade. Aquilo que você ouve, aquilo que você se submete, aquilo que te controla, passa a ser seu Senhor. E Israel passou a ser controlado por muitas coisas, menos por Deus. Deus disse, esse povo não me ouve. Esse povo não me ouve. Eu falo, mas esse povo não me ouve. Um dia eles foram úteis para mim, mas agora eles são inúteis. Então, o crescimento de ontem não é suficiente para suprir as necessidades de hoje. O que você ouviu e aprendeu ontem não é o bastante para te manter hoje. Você precisa crescer um pouco mais hoje, se aprofundar um pouco mais hoje, evoluir um pouco mais hoje, chegar mais perto de Deus hoje. E é por isso que muitas pessoas que um dia tiveram prazer em Deus não têm mais, tiveram prazer na obra do Senhor não têm mais, tiveram prazer no reino de Deus não têm mais, tiveram prazer nas coisas espirituais e não têm mais. Não tem mais. Não há mais prazer. Porque se você ficar com ontem e não evoluir nada hoje, você vai diminuindo, vai crescendo, ao invés de crescer, vai diminuindo, vai regredindo.
A verdade é que o fracasso é mais do que uma coisa que acontece, é uma atitude. É uma atitude. Esse pessoal aqui, eles passaram a tomar atitude que fizeram deles fracassados. E o maior fracasso na vida de uma pessoa não é um negócio que não deu certo, mas ou algo que ele perdeu ali, não sei, mas a sua decadência espiritual. Porque se espiritualmente a pessoa continua crescendo, então as demais coisas vão acompanhar. Mas se espiritualmente ela regride, nada mais vai acompanhar. Dia menos, é questão de tempo para que tudo fique muitas vezes até pior do que um dia já esteve. E quando uma pessoa não ouve a Deus, a Bíblia deixa claro que ela está manifestando orgulho, soberba contra Deus. Porque às vezes a pessoa diz, não, contra Deus não. Sim. Quando Deus fala com você, você imediatamente quer deixar que não é assim. Bom, você sabe como você está em Deus e você que sabe da tua vida espiritual. Mas acontece, gente, que contra fatos não há argumentos. E se você não está mais praticando, não há obras, não pode persistir em dizer que há fé. Porque esta fé não tem utilidade. Se você diz que tem fé, mas não tem obras, a Bíblia deixa claro que é inútil. Ela é inútil. E você vê que Judá estava orgulhoso, mas Jerusalém está com orgulho desmedido. Então tem gente que está na soberba, no orgulho, na dureza. Mas tem gente que está muito mais. Jerusalém estava com orgulho desmedido já, sem medida. Coração endurecido, porque não ouvia mais a Deus, como nós vimos aqui, corações endurecidos. Dureza aqui, ó. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhe cultos, adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Inútil. O cinto um dia teve utilidade. Depois que foi enterrado, que é o que acontece com alguns, ele vai morrendo, você enterra o quê? Uma coisa morta. A pessoa vai permitindo que o mal segue o entendimento dela e ela nem se dá conta que ela está morrendo. E um dia ela acorda, ela se tornou totalmente inútil para Deus, para o reino de Deus, para o propósito de Deus. Para o propósito, que inclusive usa aqui, ó, no 10 da Almeida Corrigida, diz aqui, ó, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e não o propósito de Deus. Anda segundo o propósito do seu coração.
não segundo o propósito de Deus. E aí, como o cinto que era perfeito, era nobre, se tornou inútil. Por quê? Porque apodreceu. O Senhor está deixando bem claro, na fé, Israel não amadureceu. Israel tinha apodrecido. E podre havia se tornado inútil. E por que o Senhor disse que Israel apodreceu na fé? Porque Israel, sabendo o que tinha que fazer, fez tudo ao contrário. E era um povo consciente, que sabia onde podia colocar o pé e onde não devia colocar. Sabia muito bem para que direção seguir e para que direção não seguir. E você sabendo, e ainda assim, caminhando para a direção oposta, o que acontece? Você pode, ao invés de amadurecer, apodrecer e vai se tornar inútil. Porque o nome do Senhor não é glorificado na vida de uma pessoa que apodreceu na fé. Porque o que apodreceu na fé, ele não amadureceu. O que amadureceu é aquele que ele estava bom ontem, hoje ele está melhor. Ontem, ele já tinha se afastado de coisas mundanas, hoje ele entendeu que ele pode se afastar de mais coisas. Porque ele cresce todo dia em Deus. A comunhão dele cresce em Deus. Mas o que apodrece é aquele que sabe, mas vai lá e faz o contrário. Mas ele quer manter ainda que ele é de Deus. Mas as obras dele não glorificam a Deus em nada. O que ele faz não glorifica a Deus em nada. Ninguém vê Deus de verdade na vida dele. Ao contrário, muitos envergonham a Deus. Por quê? Porque ele apodreceu, ele não amadureceu. Ele é uma pessoa consciente, ele conhece a palavra, no entanto, age o oposto daquilo que ele é orientado. Então ele é um cristão inútil para o reino. Não é um cristão que amadureceu, mas sim que apodreceu. Não é um cristão que glorifica a Deus, mas que envergonha o nome do Senhor. Porque não anda segundo o propósito do coração de Deus, mas segundo o propósito do seu próprio coração. Vem aqui para Jeremias 18. Para uma pessoa permanecer agradando a Deus, ela tem que permanecer aprendendo. Você para de aprender, você para de agradar a Deus. Você não se deixa mais ensinar, você não aprende, não agrada mais a Deus. 18, 1-6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando o outro de acordo com sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro?
Pergunta o Senhor. Como barro nas minhas mãos, ou como argila nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. É isso aqui que o Senhor espera. Ele queria que Israel se submetesse a ele, como a argila está nas mãos do oleiro. Deus espera que você se coloque nas mãos de Deus, como barro nas mãos do oleiro. Como a argila nas mãos do oleiro. Que você permita que Deus faça na tua vida o que é propósito dele fazer. Não o que você acha que seria muito bom, ou você acha e pensa, ou sei lá o quê. Que você seja submisso, submissa a ele. E na vida de muitos cristãos falta a verdadeira submissão. Muitos fazem para Deus o que é conveniente. Cedem para Deus o que é conveniente, o que é fácil. Todos nós temos dias bons e dias ruins. Os homens da Bíblia também tiveram. E alguns tiveram momentos de desencorajamento. Mas onde está a diferença do vencedor e do perdedor? No continuar? Ouvindo a Deus e se submetendo a Ele? Muitos, nos dias bons, ele até toca, nos dias ruins, ele se vira contra Deus. E tem os que, nos próprios dias bons, como muitas vezes Israel, deixava que o orgulho tomasse conta e se virava contra a fé. Deus está esperando que você se coloque de verdade nas mãos dele, como a argila é colocada nas mãos do oleiro e ele faz o que ele quer. Nós vivemos a última hora. Jesus está voltando. Você pode ter ouvido isso muitas vezes, mas pode acreditar, nós estamos mais perto do que nunca. Para todo lado que você olha, você vê sinais do arrebatamento. Para todo lado. O sistema do anticristo já domina. Isso é visível. E Deus está lutando para que um povo especial, zeloso e de boas obras, permaneça firme. Para que um povo diferente se destaque em meio à escuridão, às trevas. De um mundo cheio de pecado, de abominação, de mentiras, de imoralidade. É imoralidade em todo lugar, para onde você olha. Imoralidade no falar, imoralidade no vestir, imoralidade nas ações em geral. Banalizando a banalização do evangelho por cristãos inúteis e que ao invés de amadurecerem, apodreceram. Você encontra em todo lugar situações que não glorificam o nome de Deus. E você deve ter no teu espírito, eu serei diferente. Eu vou agir diferente.
Dias bons, dias ruins podem vir, mas a minha fé não será abalada. Nem pela bênção, nem pelo problema. Não será. Eu não vou permitir um apodrecimento espiritual na minha vida. Mas eu vou me colocar de forma submissa e deixar que Deus me modele, que Deus me molde segundo a vontade dEle. Não adianta você resistir. Se você não ceder hoje para Deus, se quiser vitória, vai ter que ceder amanhã. Não cede hoje, tem que ceder amanhã. E se não ceder, não tem vitória. E quando eu falo de vitória, não é só aquele emprego, ou aquele bem, aquela coisa. Eu estou falando de uma vida de vitórias. Estou falando de uma vida de paz, que muita gente hoje diz que tem o Senhor, mas não tem paz. Uma alegria, um sossego na alma, um refrigério que o cristão tem. Estou falando de uma vida cuidada no geral. No geral. É paz, é saúde mental, emocional, é física. É uma vida bem construída, não isenta de batalhas, mas com vitórias continuamente. Então, Israel, o Senhor falou para o profeta, olha aqui, vai lá e olha, como o barro fica na mão do oleiro. Olha lá, ó, quebrou um vaso, olha lá, quebrou, ele fez um vaso, não ficou bom, quebrou. Ele fez outro. Mas por quê que ele pôde fazer algo novo e melhor? Porque o barro estava totalmente nas mãos do oleiro. E o oleiro decidiu o que fazer. Por que Deus não tem podido fazer mais na vida de alguns? Porque a pessoa não está totalmente nas mãos de Deus. Ela não está. Ela está nessa condição aqui, ó. De Isaías 45, 9. Fale comigo, ai daquele que contende com seu Criador. Daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer você não tem mãos? Eu peguei ainda a tradução da linguagem de hoje, que diz assim, ó, um vaso de barro não briga com quem o fez. Imagina a cena. O vaso brigando com o oleiro. Eu não gostei desse modelo. Você não podia ter me feito assim. Eu não gostei do que você fez. Imagina o vaso falando. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro o que é que você está fazendo. Você não vê isso. Como pode? Argila, o que você está fazendo comigo? Nem diz, você não trabalha, você não sabe trabalhar. Algumas pessoas, quando não se submetem a Deus, elas estão dizendo isso para Deus, você não sabe trabalhar, Deus. O que você está fazendo na minha vida? Você está fazendo tudo errado na minha vida, você não sabe trabalhar, Deus. Eu não gosto do que você está fazendo, eu não gosto desse propósito, eu não gosto desse propósito que você escolheu para mim. E
Atitudes, alguém, bispo, eu não falaria isso, mas às vezes com atitudes você está falando. E alguns falam exatamente assim: Deus não sabe trabalhar na minha vida, Deus não está trabalhando direito na minha vida. São questionamentos e questionamentos. Isso não mostra amadurecimento, isso mostra apodrecimento. Muitos não têm amadurecido em nada, mas têm apodrecido, não têm se tornado útil, mas inútil. Porque Deus espera que você se coloque em total dependência e submissão nas mãos dele, como a argila é colocada nas mãos do oleiro, e ele faz o que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer, a hora que ele quer. E se algo não fica bom, ele faz de novo, mas dentro do gosto e da vontade dele. E se submeter à vontade de Deus significa crescimento e maturidade. Nem tudo que Deus faz momentaneamente é agradável. Muitas escolhas que Deus faz para as nossas vidas, momentaneamente não é a coisa que a gente olha e diz: uau, Deus, era tudo que eu queria. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus. E como um vaso nas mãos do oleiro, permanecer submisso totalmente a Deus, sem questionamentos. Ai daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Não, não pode. Ó Deus, o que é que você está fazendo? Não, eu vou confiar em Deus. Afinal, eu ando com Ele. E Ele é um Deus forte, poderoso, e é um Deus amoroso. Eu tenho que permanecer crescendo. Como eu disse, se você não crescer hoje, se você parar de crescer hoje, o crescimento de ontem não é suficiente para suprir as necessidades de hoje. Se você não cresce um pouco mais hoje, você começa a regredir. Não esqueça. É amadurecer, é crescer. Não é estagnar e regredir. Em nenhuma situação Deus nos dá esta permite que seja aceito. Não, Ele não dá. Bom, eu estou vivendo um momento difícil. Deus vai entender que agora não dá para eu crescer muito. Bom, é no momento difícil que Deus espera que você cresça assim. Porque algumas pessoas, quando elas entram num momento difícil, pronto, então agora não preciso mais nada, eu estou num momento difícil. Então que Deus me entenda, porque eu não quero mais nada, não quero orar, não quero buscar, não quero ir à igreja, não quero buscar mais a Deus. E todo mundo tem que me entender, o mundo tem que dizer amém para mim, e o céu tem que dizer amém para mim. Não vai dizer. Não vai dizer. Se você parar de crescer, você apodrece. E quando uma pessoa apodrece na fé, ela se torna inútil. E você só vai permanecer amadurecendo e crescendo em Deus se você estiver focado nele, como a argila nas mãos do oleiro, deixando ele trabalhar dentro do propósito dele, da vontade dele e não do seu. Você tem que crescer continuamente. E quando nós falamos de crescimento, não é só você conhecer um versículo novo da Bíblia. Uau, conheço um novo versículo, eu cresci. Não.
Isso não significa crescimento. É você praticar cada vez mais aquilo que está escrito. É você entender cada vez mais aquilo que é vontade de Deus para a tua vida e se submeter. É isso que Deus espera de cada um, de nós. É muito fácil, ainda mais nesta última hora, apodrecer ao invés de amadurecer. E, lamentavelmente, muitos cristãos estão podres na fé e longe, muito longe daquilo que poderia ter sido um grande amadurecimento para a vida e progresso. Eles, ao invés de passar por tudo, por avanços, eles simplesmente se tornaram inúteis para o reino, de todas as maneiras. Hoje está cheio de líderes inúteis, por aí afora, inúteis. É nítido, o Evangelho mostra aquilo que no final dos tempos aconteceria. Quantas pessoas pendidas para uma direção, que não vão levá-las, direção que não está conduzindo a lugar de vitória e é impossível levá-las a um lugar de vitória. E quando eu falo de vitória, inclusive a vitória que é a maior de todas, que é a salvação. Há uma inversão. Então tem líderes inúteis, tem cristãos inúteis, que vivem um apodrecimento espiritual, ao invés de um amadurecimento espiritual. Coloque-se em pé e a mão no coração.